Irmãos, a internet caiu, apresentou sinal de fraqueza e vamos tentar fazer de duas partes. Na primeira parte fizemos a leitura da palavra do Senhor, que se encontra no livro de Lucas, capítulo 1, a partir do verso 11. Fizemos também o nosso momento de reflexão com a parábola do filho pródigo. E agora vamos tentar ministrar sobre essa palavra. Acho que devido a estar chovendo aqui em Fortaleza, o sinal da internet está um pouco fraco. E acabamos que perdendo o sinal, mas vamos fazer assim mesmo. Oremos. Maravilhoso Deus, Pai Celestial, Senhor da Glória, neste momento, ó Pai, entramos em Tua presença para te agradecer por estarmos vivos diante da Tua grandeza. Pai, necessitamos do Teu amor, necessitamos do Teu carinho, da Tua compreensão. Sabemos, ó Pai, que tão grande é o Teu poder, que tão grande é a Tua misericórdia. Pai, eu não venho te pedir nada, eu não venho te cobrir de coisas que o mundo oferece, mas eu venho te agradecer. Te agradecer por simplesmente estar vivo. Te agradecer pelo dom da vida. Te agradecer por estar com saúde, por ter um emprego, enquanto muitos não têm, por ter uma família, enquanto muitos se encontram em uma família desestruturada. Senhor, eu te agradeço pela vida da minha família, por cada membro da minha família. Te oro pela saúde da minha mãe, te oro pela saúde de meu pai, te oro pela saúde, Senhor, de todas as pessoas que estão comigo neste momento. Pai, te apresento a irmã Marisa Silva, a irmã Juliana Pereira e o irmão Tiago Kleber. Senhor, Tu conhece o coração de Teus servos, Tu sabe das suas necessidades, Tu sabe o quanto eles esperam em Ti. Mas Deus, transforma cada um deles em Teus verdadeiros adoradores, para que eles possam Te honrar, para que eles possam levar o Teu nome adiante. Jesus, te agradecemos cada gota de sangue que Tu derramaste por nós naquela cruz. Coloca em nosso coração um desejo de Te adorar, o desejo de Te servir, o desejo de levar a Tua palavra adiante, para que vidas venham ser transformadas, para que almas venham a ser salvas através da Tua palavra, através dos Teus ensinamentos, do Teu perdão. Senhor, implanta no meu coração o perdão para que eu possa perdoar as pessoas que me julgaram, para que eu possa perdoar as pessoas que me acusaram de algo que eu não cometi. Senhor, olha por cada um dos seres humanos que há nessa terra. Retira do coração deles o desejo de servir ao mundo,
e coloca o desejo de te servir, Senhor. Pai misericordioso, faz com que nós honramos os teus princípios, honramos as tuas tradições, honramos a tua palavra, ó Pai. Eu te agradeço, Senhor, por tudo que tens acontecido. Te agradeço até pelos momentos ruins que passei, porque se passei é porque tu estás sempre comigo, ó Pai. Senhor Jesus, eu reconheço a tua grandeza diante dos homens. Eu reconheço a tua misericórdia sobre a humanidade. Salva cada um dessas pessoas necessitadas de ouvir a tua palavra. Visita, ó Pai, os drogados para que eles deixem o vício. Visita, ó Pai, os alcoólatras para que eles deixem o vício e se apegue contigo e ame a tua palavra. E assim te agradecemos, ó Pai, através do teu santo nome. Amém e graças a Deus. Irmão, a palavra que acabamos de ler essa noite se encontra no livro de Lucas, capítulo 1, a partir do verso 11. Fala do profeta Zacarias, pai do profeta João Batista, esposo de Isabel. Isabel, ela vem de uma linhagem das mulheres estéril. 10 mulheres que há na Bíblia estéril. Entre elas, Ana, Sara, Rebeca. As mulheres sulamitas, a mãe de Sansão, a mãe de José do Egito, a mãe de Isaac, a mãe de Jacó. E chegamos até Isabel. Naquela época, toda mulher queria ter filho. Todo homem sonhava em ser pai. Só que Isabel era estéril. E Zacarias, esposo de Isabel, era um sacerdote. E era de tradição que os sacerdotes entrassem no templo para orar, como de costume. Só que se ele tivesse em pecado, ele morreria ali mesmo, dentro do templo. Eles entram de um em um, cada um faz a sua oração e os outros aguardam no lado de fora. E quando Zacarias chega ao templo para orar, a Bíblia diz que ele entrou e começou a orar. Só que ele estava demorando demais para sair de dentro do templo. E foi então que, no capítulo 1 de Lucas, a partir do verso 11, um anjo aparece a Zacarias. E ele se assustou com a presença do anjo Gabriel, enviado por Deus para anunciar a profecia a Zacarias. Então o anjo diz a Zacarias: a tua esposa, ela dará à luz a um filho, e tu colocarás o nome dele de João. Mas Zacarias, temendo a presença do anjo, do resplendor de luz, talvez ele duvidou daquela palavra. Como que isso pode acontecer? Se já sou velho e minha esposa é de idade avançada.
Então o anjo disse a Zacarias: por acaso há impossível para Deus? Pela tua desobediência ficarás mudo, tu não falarás até o teu filho nascer. E Zacarias sai do templo mudo, mas com uma promessa. Chegando em casa, ele revela para Isabel, através de sinais, porque ele estava mudo, que o anjo tinha aparecido para ele, que tinha lhe dado a profecia que ela dará à luz a um filho e colocará o nome de João, mais conhecido como João Batista. Então eles resolvem fazer amor para que a profecia se cumprisse. E Isabel, por incrível que pareça, engravida. Só que durante a gravidez de Isabel, ela não sai de casa, ela passa os 9 meses da gestação dentro de casa. Enquanto João Batista estava no ventre de Isabel, no capítulo 26, no verso 26 do capítulo 1 de Lucas, o anjo resolve fazer uma visita a Maria. Quando o anjo procura a Virgem Maria, que ele desce em um resplendor de luz e anuncia a ela que ela dará à luz a um filho e o colocará o nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, o homem que recebeu a missão de Deus de salvar a humanidade do pecado. Só que ao contrário de Zacarias, Maria não duvida do anjo. Mas ela pergunta para ele o seguinte: como isso vai acontecer se ainda sou virgem? Se não houve toque humano de homem sobre mim? O anjo diz a Maria: por acaso há impossível a Deus? Tudo é possível àquele que crê. E ela acredita na promessa do anjo. Então Maria engravida. E Deus coloca dentro do seu ventre um filho chamado Jesus Cristo. Agora se coloca no lugar de José, sabendo daquilo. José chega em casa e Maria fala a profecia para ele. No início ele duvida, só que o anjo revela a José o que tinha acontecido e ele passa a entender. Enquanto João Batista estava no ventre de Isabel, Jesus estava no ventre de Maria. E Maria resolve fazer uma visita a Isabel. Isabel já estava grávida há 8 meses. E quando Maria entra na casa de Isabel, grávida de Jesus, foi então que o menino João Batista começou a pulsar forte dentro do ventre da mãe, porque ele sentiu a presença de Jesus mesmo dentro do ventre de sua mãe. E João Batista nasce. E João Batista cresce.
Quando João Batista nasce, seu pai volta a falar novamente. O anjo libera a voz a Zacarias. O menino nasceu, o filho se desfez, o principado está sobre seus homens. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, Jesus. E assim aconteceu. João Batista, ele começa a não querer usufruir das mordomias da casa de seu pai. Zacarias, por ser um sacerdote, ele tinha uma condição financeira bem elevada. Só que João Batista, ele não quis usufruir de dinheiro. Ele não quis usufruir de sacerdócio. Ele não quis seguir o caminho do Pai. Ele foi para o deserto. Começou a ministrar sobre a vinda do Salvador, porque foi para isso que Deus lhe chamou. E ele começa a batizar no Rio Jordão. E a sua fé começa a incomodar as autoridades daquela época. O rei Herodes fica enfurecido com João Batista. Salomé começa a dançar para ele e pede em troca a cabeça de João Batista. E Jesus nasce. Com 3 anos de idade, vem o decreto que todas as crianças daquela idade fossem assassinadas, para que não se cumprisse a profecia dos 3 reis magos que viajaram quilômetros de distância para anunciar a vinda do Salvador Jesus Cristo. Só que José, ele sai daquela terra e salva Jesus Cristo. E aos 30 anos de idade, Jesus começa o seu ministério. A Bíblia relata nos evangelhos de Mateus, Marcos, João e Lucas que o ministério de Jesus durou ao todo 3 anos. E durante 3 anos, seu primeiro milagre foi transformar água e vinho em uma festa de casamento. Multiplicou 5 pães e 2 peixinhos e alimentou uma multidão de 5.000 pessoas. Fez Pedro virar pescador de almas, mesmo ele tendo o negado. Fez de um cabeça dura, de um coração de pedra, um homem usado na palavra. João Batista começa a ser perseguido. Só que antes da cabeça dele ser entregue a Salomé, Jesus vai ao encontro de João Batista e pede para que ele o batize. João Batista, vendo a presença do Senhor, disse para ele: eu não sou digno de amarrar nem tuas sandálias e tu vens a mim pedindo para que eu te batize. E João Batista batiza Jesus. No momento em que Jesus mergulha nas águas, o resplendor de luz desce sobre ele. João Batista anuncia: hoje se cumpriu todas as escrituras, todas as profecias, tudo o que eu falei até hoje. Aqui estás, o Salvador do mundo.
Jesus. João Batista é preso e tem a sua cabeça decepada. Jesus, sabendo disso, não interfere, porque foi assim que Deus quis que acontecesse. E durante toda a caminhada de Jesus, durante os seus 3 anos, ele curou, salvou, libertou, expulsou demônios, fez cego enxergar, fez paralítico andar, mudou o coração de Pedro, transformou o coração de Zaqueu de cobrador de imposto a homem de Deus, deu visão a cegos, deu visão ao cego Bartimeu, entre outros, perdoou os pecados de uma prostituta chamada Maria Madalena. Jesus fez tudo isso. Sabe o que a humanidade fez em troca? O crucificou. E nós sabemos dessa história. Nós conhecemos todos os milagres de Jesus. Nós sabemos de tamanha a sua grandeza. E passamos a acreditar em Deus de barro. Passamos a fazer a vontade do mundo. Passamos a correr atrás de bens materiais, coisas insignificantes que não têm poder nenhum. Nós vivemos uma vaidade desenfreada nos dias de hoje. Não se respeita mais ninguém. As igrejas são usadas como casas de comércio. Coisas são oferecidas no altar do Senhor que não tem poder nenhum. E Jesus curou, salvou e libertou. Se engana quem pensa que foi Herodes que crucificou Jesus. Se engana quem pensa que foi César que crucificou Jesus. Se engana quem pensa assim. Eles escolheram Barrabás ao invés de Jesus. Durante a festa da Páscoa, que nós comemoramos com ovos de chocolate, com coelho de Páscoa, que não tem nada a ver com a Páscoa, com pão de coco, com peixe, tradições religiosas criadas pelo próprio homem e pela própria igreja. O animal que simbolizava a Páscoa era o cordeiro, o sangue do cordeiro, e não o coelho criado pelo homem. Não existia ovos de chocolate. E desde quando o coelho bota ovos? E o pão de coco da época eram os pães asmos, sem fermento. O fermento simbolizava o pecado. E o pão era amargo, não era doce como o pão de coco. Só que o homem, ele distorce tudo. Só que o homem, ele distorce toda a palavra de Deus. E ao invés dele pregar, ao invés dele falar de Jesus, de suas grandezas, dos seus milagres, ele passa a se engrandecer. E hoje há apóstolos, bispos, pastores, que talvez seja o Deus de suas igrejas. Insiste na doutrina da prosperidade, onde só eles prosperam. Esquece da verdadeira palavra de Jesus. Esquece dos verdadeiros ensinamentos cristãos. E Jesus, sabendo de tudo isso, passa a orar no jardim do Getsemane.
Pede para que seus discípulos entrem no barco e vá para o outro lado do mar. Só que durante essa trajetória, as ondas elas começam a ser contrárias. O barco ele começa a entrar em turbulência. E os discípulos, assustados, sem a presença do Senhor para os livrar, começam a sentir medo. E achando que o barco iria afundar, Jesus aparece no meio do mar. Só que eles não imaginam que é Jesus, eles imaginam que é um fantasma. Como que alguém é capaz de andar sobre as águas? Pedro olha profundamente em direção àquela visão e vê Jesus caminhando sobre as águas. Só que ao invés dele acreditar que era o Filho de Deus, que era o nosso Salvador, ele também passa a duvidar. E afirma o seguinte: Mestre, se és tu, manda ir ter contigo sobre as águas. E Jesus disse: Vem, Pedro. Talvez se fosse um homem normal, diria: Você está louco. Se você entrar na água, você vai afundar. O barco está balançando, o mar está agitado. E ele coloca os pés no mar. Coloca os pés sobre as águas. Alguns pregadores chegam a afirmar que Pedro andou sobre as águas, mas como sua fé estava fraca, ele afundou. Só que se você for ler a passagem, você vai ver que ele não deu uma só passada. Quando ele coloca os pés na água, ali mesmo ele fica. E como ele sentiu medo, ele não caminhou, ele simplesmente afundou. E Jesus segura na mão de Pedro e o ergue de volta ao barco. E as palavras de Jesus foram essa: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Eu não te pedi para caminhar sobre as águas, tu não me pediu autoridade para caminhar sobre as águas, e eu te chamei, vem, Pedro. Mas você afundou. Assim é a vida do crente, quando se desvia dos caminhos do Senhor. O mar está agitado, o mundo tentando te engolir. O barco talvez seja a única esperança que existe, a sua própria vida. Só que você tem que ver se sua fé está forte ou fraca. Porque quando você colocar os pés no mundo, que significa o mar, e você começar a afundar, e as ondas te jogarem de um lado para o outro, as pessoas que se diziam ser teus amigos te abandonarem, e o emprego te faltar, o dinheiro te faltar, a casa te faltar, os bens materiais te faltar, e você se encontra ali com os pés no mundo, só que afundando a cada dia, afundando sem esperança, afundando em dívida, afundando em ruína, afundando em lágrimas. E os amigos se afastam de você. Talvez a tua própria família te abandone. Talvez você vire um drogado, um morador de rua, um dependente químico, ou até mesmo um alcoólatra, ou até mesmo um ladrão. Passe a fazer coisa errada, talvez até mate alguém, retire a vida de alguém e vá parar num presídio.
afundou totalmente, deixou os caminhos do Senhor e foi para o mundo, pisou nas águas e afundou, porque tua fé está fraca, porque você deu ouvido aos homens. E sabe quem te deu a mão? Sabe quem te resgatou do mundo? Sabe quem usou homens ou mulheres de Deus para te salvar? Mesmo você estando lá dentro de um presídio trancado a 7 chaves, sem esperança nenhuma. Mesmo você estando no leito de um hospital, mesmo esse câncer que insiste em te matar, mesmo você sendo um usuário de droga, um dependente químico, mesmo você sendo uma pessoa excluída da sociedade, sem emprego, sem bens materiais, sem amigos, sem nada. Sabe o que Jesus diz quando Ele pega na tua mão e te levanta? Homem de pequena fé, por que duvidaste? Eu não te pedi para caminhar sobre as águas? Eu não te coloquei dentro da igreja, dentro do altar do Senhor? E sabe por que tu afundou? Porque tu olhou para o mundo ao invés de olhar para o altar do Senhor. Porque tu usufruiu de tudo que o mundo te ofereceu, mas o mundo te afundou. Mas eu estou aqui. E eu não te rejeito. E eu não te deixo afundar. Eu te resgato. Porque você é vaso precioso. E não importa o tempo que tu vai ficar naquela prisão. Não importa o tempo que tu usou droga. Não importa o tempo que tu usufruiu das bebidas. Não importa o tempo que tu viveu no mundo sem esperança. A tua depressão hoje curou. Você é limitado. E mesmo a tua fé estando fraca, eu te estendi a mão. Porque eu morri por você. Porque os teus pecados foram perdoados há 2000 anos atrás. Quando eu carreguei sobre meus ombros aquela cruz, aquele fardo era seu e eu fiquei para mim. Aqueles pecados eram seus e eu os levei sobre si, os meus, seus, nossos pecados. E o mundo me cuspiu, o mundo me pisou, o mundo me humilhou, o mundo não acreditou em mim. A humanidade me crucificou. E eu ali pregado naquela cruz, sabe quais foram as minhas palavras? Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Chester zumbava de um lado, Estevão zumbava de um outro, o sacerdote zumbava embaixo. Tu não és o Filho de Deus? Mostra o teu poder, salva a ti mesmo. Ordena os anjos para te tirar dessa situação. Chester zumbava cada vez mais forte. Estevão também zumbava. Só que quando Estevão olhou profundamente nos olhos de Jesus, lembrou a tua vida lá no mundo, quando ninguém mais acreditava em ti, quando o mundo te engoliu, quando a sociedade te desamparou, quando o emprego te faltou, quando a bebida te consumiu, quando o vício te consumiu, quando ninguém mais acreditava em você. Sabe o que Jesus disse? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Valoriza isso, porque é tão difícil entender que só Jesus salva,
Porque é tão difícil entender que só Jesus morreu por ti e por nós. O que eu posso fazer para agradecer essa grandeza de Deus? É simples, irmão. Restaura o teu coração. Restaura o amor que existe dentro de ti. Para de estar cuidando do lado de fora. Para de estar correndo atrás de bens materiais, carro, casa, riqueza, fama, poder, dinheiro. Para de deixar a corrupção te corromper. Para, irmão. Olha para dentro de ti. Muda o teu coração. Deixa Deus transformar o teu coração. Passa a ver as coisas com o olhar do coração, com o olhar de dentro. Mas, irmão, como que eu faço isso? Amando o próximo como a ti mesmo. O capítulo 6 de Mateus, Jesus ensina a maneira correta de orarmos. Quando orarmos, entra no teu quarto, fecha a porta, se ajoelha e busca esse Deus de todo o teu coração, e busca esse Deus de todo o teu amor, de todo o teu entendimento. Tu não precisa sofrer para entender que só Jesus salva. Tu não precisa ir para o mundo quebrar a cara para entender que esse Jesus te libertou. Para com isso, irmão. Para que tá feio. Para de acreditar em falsos profetas. Para de dar crédito ao homem e passa a dar crédito a Deus. Jesus quer te libertar, irmão. Mas para isso acontecer, você tem que entender e dar lugar a Ele. Que só Jesus salva, só Jesus liberta. Foi assim na vida de todos os heróis da fé, que está lá em Hebreus, no capítulo 11. Se engana quem pensa que eles tiveram uma vida maravilhosa, uma vida só de bênção, só de poder. Não, irmão. Eles também sofreram, eles também passaram por luta, eles também negaram a Jesus. Mas eles entenderam que só Jesus salva. Será que é preciso Deus te cegar, assim como Ele fez com Saulo, para você voltar a ter visão quando Ele te transformar em Paulo? A palavra de Deus, ela está sendo aí, pregada todos os dias, livremente e de graça, nas redes sociais, nas igrejas. E você, sabendo disso, não valoriza. Deixa Jesus penetrar no seu coração, irmão. Pare de estar dando ouvido o que a religião fala. Para de estar dando ouvido o que o religioso fala. Quando ele perde a chance de falar de Jesus e passa a falar de saia de irmã, passa a falar de calça, de gravata, de paletó. Isso tudo é vaidade, irmão. Isso tudo é desse mundo. As pessoas, elas estão perdendo a oportunidade de falar de Jesus. As pessoas, elas estão assustando o povo com certas pregações. A pregação para cada ocasião, irmão. Às vezes você que prega exaltando. Às vezes o casal vai para a igreja brigado. Às vezes uma esposa, ela vai para a igreja e o seu marido está lá sendo consumido pelo álcool. Às vezes o marido vai para a igreja e a esposa já não sente mais nada por ele. Aí você tem a oportunidade de ministrar sobre Jesus, sobre os milagres, sobre como Jesus transforma o coração das pessoas. Aí você vai falar de coisas insignificantes que não tem poder nenhum. Fala de Jesus para as pessoas, irmão.
Porque ao invés de você trazê-las para Cristo, você vai expulsá-las das igrejas. O que Jesus quer é transformar o caráter humano. O que Jesus está interessado é em transformar o coração do ser humano. Ele não está preocupado com doutrina de prosperidade. Ele não está preocupado em sacrifícios no altar do Senhor. Ah, dá isso que eu vou te dar isso. Não, irmão, não é com isso que ele está preocupado, não, irmão. O mundo só vai mudar se o coração do homem mudar. O mundo só vai se transformar se o teu pensamento se transformar. Mas o mundo é grande. Mas eu não consigo mudar o mundo lá fora, mas aí dentro do seu coração você consegue. Muda o teu pensamento. Passa a ser uma pessoa diferente. Passa a valorizar aquilo que Deus te deu, a vida eterna, a sua salvação. E mesmo ela sendo individual, não seja arrogante. Porque Deus disse que vai salvar tu e a tua casa. Acredita nisso. Seja fiel no pouco que eu te colocarei sobre o muito. Foi assim que Deus falou. Irmão, me chamo Juliano Fernandes, faço parte da Igreja Comunidade Cristã Logos, ministro a palavra do Senhor, que foi profetizada sobre minha vida há 16 anos atrás, e mesmo me dizendo não, Deus disse sim. Deus que me deu o livramento de morte, Deus que acreditou em mim, me dá autoridade para ministrar a palavra do Senhor. E eu faço isso com todo o coração, sem se preocupar com bens materiais, sem se preocupar com um cargo dentro de igreja. Não, irmão. Sou apenas membro, faço parte do corpo de Cristo porque Ele me escolheu para isso. E não me importa a condição financeira. O que importa é o sentimento que vem de dentro da alma. Tudo que é desse mundo permanecerá nesse mundo. Ninguém vai levar nada. Até o corpo que veio do pó, pro pó retornará. É o teu espírito que Jesus quer. É a tua alma que Jesus quer salvar. Mas você tem que entender isso. Não seja arrogante. Não se sinta demais. Não se acha demais. Porque Deus é contigo. E eu espero que você tenha compreendido essas poucas palavras, esses poucos minutos. Tive que fazer de duas partes porque a internet estava um pouco lenta e não acompanha. Mas eu espero que você tenha entendido que o que Jesus está preocupado é em mudar o caráter humano. O que Jesus quer é transformar o coração humano. Para de estar correndo atrás de coisas insignificantes. Tudo que é desse mundo ficará aqui. A Bíblia diz que tudo é vaidade. A Bíblia diz que nós não devemos viver ansiosos ou preocupados com coisa algumas. Deixa o amanhã se preocupar de si mesmo. Deus é contigo, irmão. Ele quer te salvar, mas dá lugar a esse Jesus maravilhoso que morreu por nós naquela cruz. Valoriza cada gota de sangue. Ama o próximo como a si mesmo. Honra os 10 mandamentos. Porque Jesus te ama. Tenham todos um bom dia. Amém. E a paz do Senhor. E vamos encerrar com um louvor.
Irmãos, próximo domingo estaremos em Capistrano, minha terra natal, para ministrar a palavra do Senhor na Assembleia de Deus Ministério Montes, a partir das 19 horas. Você que é de Capistrano está convidado a comparecer no dia 8, próximo domingo, para a honra e glória do Senhor Jesus. Se você deseja levar a palavra de Deus para a sua igreja, aqui de Fortaleza ou qualquer cidade do estado do Ceará, teremos o maior prazer de ministrar em sua congregação, sem cobrar um centavo, porque a palavra de Deus diz: dai de graça o que de graça receber. Fazemos pregações, demos testemunhos para a honra e glória do Senhor Jesus. Mesmo o homem não acreditando, mesmo o homem negando por 3 vezes, assim como Pedro fez, mesmo o homem não acreditando no irmão Juliano, Deus acredita. Deus levantou homens de coragem para acreditar. E se o ministério antigo não acreditou, o atual acredita. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Bom dia, irmãos. Gostaria de agradecer os irmãos que estão conosco, a irmã Marisa Silva, Juliana Pereira, Thiago Kleber, Wallace Santos, Gilmar Rodrigues e Francisca Araújo. Tenham todos um bom dia, amém, graças a Deus e a paz do Senhor. E até o nosso próximo momento com Deus.